A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, bom dia! Você já viu um magnata do sorvete ser preso por protestar contra bombardeios? Pois é, enquanto uns empresários vão até o Congresso pedir isenção fiscal, o Ben, aquele do Ben Jerry's, sim, os nomes são dos fundadores de verdade, ele foi preso por gritar que os Estados Unidos estão matando crianças em Gaza e cortando a saúde pública delas. E tudo isso durante uma audiência com Robert F. Kennedy Jr. Sim, tá tudo bem normal lá em Washington. Vamos entender então como que o sorvete entrou no meio do conflito no Oriente Médio. Lembrando que já falamos sobre essa história, um pouco sobre como o Ben Jerry's é uma marca ativista, como ela tá tendo uma disputa com a Unilever. A gente vai entrar um pouco nesse assunto de novo porque é bem interessante. E olha, falando aqui um pouquinho de economia agora, tem coisa que só acontece no Brasil, né? Exceto quando também acontece no Federal Reserve. Essa semana, o presidente do Fed, o Jerome Powell, basicamente admitiu que o manual que eles usavam para decidir sobre os juros e inflação tá desatualizado. É tipo quando você tenta seguir uma receita lá de 2020 e percebe que o forno já é outro, os ingredientes também mudaram, e bem, agora tá tudo pegando fogo. Powell disse que o Banco Central dos Estados Unidos vai repensar sua estratégia de política monetária, incluindo como eles olham para a inflação, desemprego e aquele eterno jogo de adivinhação que é: será que sobe ou não sobe os juros? Então hoje nós vamos também destrinchar nesse episódio essa sopa de siglas, explicar o que está mudando no Fed e por que isso pode mexer com a sua vida. Pois é, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em arcabouço de política monetária, ou que você não more nos Estados Unidos. Lembrando que se você não segue nosso podcast, você pode seguir, clica no nosso perfil e põe para seguir, para ficar atualizado todos os dias das principais notícias de negócios, ok? Bora pro episódio. Pera, como assim o cofundador da Ben Jerry's foi preso? Pois é, Ben Cohen, um dos fundadores da marca de sorvete Ben Jerry's, foi preso nesta quarta-feira, dia 14, depois de interromper uma audiência no Senado dos Estados Unidos. Ele estava protestando contra o envio de ajuda militar dos Estados Unidos para Israel e também chamando atenção para a situação humanitária em Gaza. A audiência em questão era da Comissão de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado. Quem estava prestando depoimento era o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o Robert F. Kennedy Jr. Se esse nome te soou familiar é porque sim, é o filho daquele Kennedy famoso. Durante a sessão, Cohen começou a gritar da galeria onde o público assiste a seguinte frase: "Vocês estão matando crianças pobres em Gaza e pagando por isso cortando o Medicaid das crianças aqui nos Estados Unidos." Pois é, climão. Em seguida, enquanto era levado pela polícia com as mãos presas para trás, ele ainda gritou: "Deixem a comida entrar em Gaza." Isso de acordo com vídeos postados por ele mesmo nas redes sociais. Em um post no X, o antigo Twitter, ele compartilhou o vídeo do momento e escreveu assim: "Eu disse ao Congresso que eles estão matando crianças pobres em Gaza, comprando bombas e pagando por isso tirando o Medicaid de crianças pobres nos Estados Unidos." Essa foi a resposta das autoridades. Bom, enfim, a polícia do Capitólio informou que Cohen foi acusado com base numa lei local de Washington que proíbe obstruir ou tumultuar espaços públicos, uma acusação comum em casos de desobediência civil. Além dele, outras 6 pessoas também foram presas durante a audiência e algumas delas enfrentam acusações mais sérias como agressão a policiais. Essa não é a primeira vez que Ben Cohen se envolve em causas sociais. Ele é conhecido por seu ativismo desde que cofundou a Ben Jerry's em 1978, junto com Jerry Granville. Sim, a outra parte do Ben Jerry's. A marca, famosa por seus sabores diferentes e mensagens nas embalagens, também é conhecida por se posicionar publicamente em temas políticos. E a confusão não para por aí, tá? A Ben Jerry's está atualmente em uma briga judicial com a empresa que é dona da marca, a gigante Unilever. A gente já falou um pouco mais a fundo sobre isso no episódio passado. E em março, a Ben Jerry's entrou com um processo dizendo que o CEO da empresa foi demitido pela Unilever por causa de desentendimento sobre o quanto a marca devia se posicionar politicamente. E falando um pouco agora de economia, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quinta-feira que o Banco Central dos Estados Unidos está considerando mudar partes importantes da forma como toma decisões sobre juros e também inflação.
Ou seja, eles estão repensando as regras que usam para tentar controlar a economia lá do país. Essas regras fazem parte de algo chamado Arcabouço de Política Monetária, que é basicamente o conjunto de princípios que orientam as ações do Fed, que é o Banco Central americano. Isso quando ele precisa, por exemplo, decidir se aumenta ou reduz os juros, ou quando tenta manter a inflação sob controle e o desemprego em níveis baixos. Powell explicou que os diretores do Fed estão questionando, por exemplo, como que eles analisam os déficits de emprego, que é quando a economia tem menos gente trabalhando no que deveria, e como que eles lidam com a meta de inflação. Vale lembrar que desde 2020 o Fed usa uma estratégia que diz o seguinte, olha só. Se a inflação ficar abaixo da meta de 2% por muito tempo, eles podem deixar que ela suba um pouco acima dos 2% por um período, isso sem mexer imediatamente nos juros. Isso na prática significa que eles não vão agir de forma apressada para esfriar a economia se a inflação subir um pouquinho, principalmente se o desemprego estiver baixo. A ideia era dar mais tempo para a economia se recuperar completamente depois de crises, isso sem interromper o crescimento com aumentos de juros muito cedo. Na prática, é como se o Fed dissesse assim, tudo bem se a inflação subir um pouco agora, porque antes ela estava muito baixa, vamos equilibrar isso ao longo do tempo. Agora, segundo Powell, os diretores do Fed acham que talvez seja hora de rever essa lógica. Ele falou isso durante uma conferência sobre o próprio arcabouço de política monetária, ou seja, o evento já era sobre esse tema. O motivo dessa revisão é que muita coisa mudou na economia desde 2020. Naquela época, o mundo estava saindo de um período com juros muito baixos e inflação quase sempre abaixo da meta, o que tornava essa abordagem mais segura. Mas desde então vieram a pandemia, problemas nas cadeias de suprimentos, choques de oferta e uma inflação que subiu muito mais do que o esperado. Powell explicou que a revisão atual vai levar tudo isso em consideração. Ele disse assim, olha só, queremos garantir que nossa nova declaração de princípios funcione bem em vários cenários econômicos diferentes. Ou seja, caro ouvinte, o Fed quer criar um conjunto de regras que sirva tanto para momentos tranquilos quanto para tempos mais turbulentos como os últimos anos. Esse processo de revisão ele não é algo novo, tá bom? O Fed faz esse tipo de reavaliação de tempos em tempos para ver se suas estratégias estão funcionando ou não. A atual começou nesse ano e deve terminar até setembro. É algo que orienta o trabalho do Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, que é o grupo dentro do Fed que decide se os juros vão subir, cair ou ficar onde eles estão. E aí é capaz, tem uma leve chance de você estar se perguntando, tá, o que é Fed? Por que o Fed existe? Olha, vale lembrar então que a missão do Fed, definida por lei, é a de buscar dois objetivos principais. Olha só, primeiro, preços estáveis, ou seja, inflação sob controle, e também emprego máximo, o maior número possível de pessoas trabalhando, sem ficar ali coçando, sem causar desequilíbrios na economia. Na última revisão, em 2020, o Fed adotou uma coisa chamada meta flexível de inflação média. Que diabos é isso, Alan? Olha, quer dizer que eles não vão mirar 2% de inflação todo mês, mas sim uma média de 2% ao longo do tempo. Então, se ela estiver por muito tempo abaixo disso, eles aceitariam que subisse acima por um tempo para equilibrar essa conta. Powell comentou que, na época, uma das principais preocupações era manter as expectativas de inflação das pessoas bem ancoradas, ou seja, garantir que o público continue acreditando que a inflação vai ficar sob controle no futuro. E isso é importante porque se as pessoas acham que a inflação vai explodir, o que elas fazem? O que você faria? Elas mudam seu comportamento, empresas aumentam preços, trabalhadores pedem salários maiores e isso vai virar um ciclo difícil de controlar. Ele deixou claro que essa preocupação com as expectativas continua valendo e que o Fed ainda está totalmente comprometido com a meta de inflação de 2%. Mas mesmo assim, Powell reconheceu que o mundo mudou desde 2020. A gente já comentou aqui o que aconteceu desde então. Agora os choques econômicos, como o aumento no preço de petróleo ou problemas com cadeias de produção globais, podem acontecer com mais frequência e durar mais tempo. Isso acaba complicando muito a vida dos bancos centrais, que têm que responder a essas crises de forma rápida e também eficaz. Outro ponto importante nessa história é que lá em 2020, muita gente acreditava que os juros não tinham muito espaço para cair. Esse cenário é chamado de barreira inferior zero, que é basicamente quando os juros estão tão baixos que o Banco Central não consegue mais reduzi-los para estimular a economia. Hoje, Powell diz que não é mais a realidade, mas mesmo assim o Fed quer manter sua estrutura preparada para lidar com esse tipo de risco caso ele volte a acontecer. Inclusive, ele também não mencionou se
terá mudanças na linguagem atual do Fed, que define o objetivo de emprego máximo como amplo e inclusivo, que é um termo que passou a ser usado para deixar claro que o Banco Central se preocupa com todos os grupos da população, inclusive os mais vulneráveis, ao pensar em políticas para o mercado global. Bom, enfim, concluindo aqui já essa história, alguns especialistas criticaram a postura do Fed nos últimos anos, dizendo que essa nova estrutura foi um dos motivos que levaram o Banco Central a demorar demais para aumentar os juros quando a inflação disparou após a pandemia. A crítica é mais ou menos essa, ó. Eles estavam tão focados em garantir o máximo de empregos que hesitaram em agir contra a inflação. Powell, porém, discorda dessa visão, tá? Ele afirmou que o problema não foi a estrutura em si, mas sim uma leitura equivocada da situação. Na época, ele acreditava que a inflação alta era temporária e por isso decidiu esperar antes de subir os juros, que é uma decisão que depois acabou se mostrando meio errada. Bom, a nova versão do arcabouço com possíveis mudanças, ela deve ser apresentada até o fim de setembro. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Bora ler aqui alguns comentários do episódio passado, onde nós demos um breve resumo do como foi a política do Mujica, que morreu recentemente. João Henrique Frigo diz: é necessário certa regulação das redes sociais, levando em conta como está refletindo hoje no Brasil, nos jovens e até os adultos, inclusive. Wira diz: Alan, por que o sujeito Elon Musk ainda não inventou uma air fryer autolimpante? Olha, boa pergunta. Leandro diz: assim como outras pessoas já comentaram, senti falta do áudio do Elemento, já que você citou o nome dele algumas vezes nesse episódio. Esse elemento chamado Elon Musk. Patrick Matheus diz: acho os tópicos que a Janja trazem extremamente pertinentes. Meu único problema com ela é o timing e a abordagem. Ela ainda me passa um pouco de energia DCE emocionada guerrilheira em momentos como jantares. Parece sempre um coquetel molotov voando no meio de um centro de meditação. E J. Pedro Lelis diz: Alan, e o pistacho? Olha, essa pauta vai acontecer, tá? Eu só preciso me organizar aqui com a prima Nayara pra gente conseguir conversar com vocês sobre isso. Mas, logo menos, falamos sobre o pistacho, com certeza. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.